O terceiro segredo foi revelado ao mundo em 13 de maio de 2000. Os céticos sustentam que o terceiro segredo divulgado pelo Vaticano não está completo e que algo está escondido do público. Eles acreditam que poderiam ser avisos sobre as mudanças introduzidas pelo Concílio Vaticano II ou dificuldades na Igreja. Agora, finalmente, o verdadeiro terceiro segredo de Fátima é revelado pela primeira vez. É assustador. Tão assustador que a irmã Lúcia, por ordem do seu bispo, passou dias angustiada com ele, mas não conseguiu escrevê-lo. Antes de continuar com a revelação, aqui está o terceiro segredo tal como foi divulgado. A visão começa com o aparecimento de um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Uma espada que parece destinada a incendiar o mundo inteiro. Porém, esta espada apaga-se ao entrar em contato com o brilho emitido pela mão direita da Virgem Maria. Esta é uma imagem poderosa que simboliza o equilíbrio entre o julgamento divino e a misericórdia. O anjo, apontando para a terra com a mão direita, proclama em voz alta: penitência, penitência, penitência. Este apelo à penitência é um dos temas centrais da mensagem. Mas a visão não para por aí. Os três pastorinhos veem algo semelhante a quem se vê num espelho ao passar diante dele, numa luz imensa que representa Deus. Um bispo aparece vestido de branco, imagem que tem dado origem a inúmeras interpretações. Muitos, inclusive os próprios pastorinhos, tinham a impressão de que este bispo era o Santo Padre. Esta interpretação foi reforçada por acontecimentos posteriores na Igreja Católica, como a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981, quando ele próprio declarou que Maria de Fátima lhe tinha salvado a vida. Na visão, o bispo vestido de branco é acompanhado por outros bispos, padres e religiosos, que sobem uma montanha íngreme que culmina numa grande cruz feita de troncos toscos. Esta parte da visão pode ser interpretada como o caminho da Igreja rumo à redenção e ao sacrifício simbolizado pela cruz. Porém, a visão torna-se ainda mais intensa quando o Santo Padre, antes de chegar ao topo da montanha, passa por uma grande cidade parcialmente arruinada e trêmula, com passo cambaleante e aflito, rezando pelas almas dos cadáveres que encontra. Jeito deles. Esta parte da mensagem parece pressagiar tempos difíceis e angustiantes. A visão culmina num acontecimento dramático. Quando o Santo Padre chega ao topo da montanha, ajoelha-se aos pés da grande cruz e é morto por um grupo de soldados que o atingiram repetidamente com armas e flechas. Da mesma forma, um após o outro, morrem bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e vários leigos, homens e mulheres de diferentes classes e posições. Debaixo dos dois braços da cruz estão dois anjos, cada um com um cálice de cristal na mão, com o qual recolhem o sangue dos mártires e irrigam as almas que se aproximam de Deus. Voltando à irmã Lúcia no final, depois de muitas orações, ela conseguiu escrevê-lo. O exorcista Gabriel Moore disse que São Padre Pio lhe dissera que conhecia o terceiro segredo de Fátima e que este o atormentava. O padre Malak Martin foi encarregado de ajudar a redigir uma resposta ao segredo para o Papa João XXIII e disse que, se fosse revelado, as pessoas se arrependeriam e bateriam no peito. As novas informações sobre Akita vêm de Ida, no Japão. O que a aparição de Fátima tem a ver com Ida no Japão? Em 1973, Nossa Senhora apareceu a Ida a Soragua e deu-lhe uma mensagem para a humanidade. A terceira mensagem de Ida foi entregue em 13 de outubro de 1973, dia do aniversário do Milagre do Sol em Fátima. Tal como em Fátima, descobriu-se recentemente que uma parte desta mensagem de Ida nunca foi revelada.
o futuro Papa Bento XVI, na altura cardeal Ratzinger, estudou tanto o segredo de Fátima como a mensagem de Ida enquanto era responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé. Afirmou que ambas as mensagens eram essencialmente as mesmas. No final de 2023, o padre Elias Maria, especialista em Ida, leu uma passagem do livro do padre Yasuda, escrito apenas em japonês, que falava do último Papa como o Anticristo. Finalmente, a terceira mensagem de Akita, que é igual ao terceiro segredo de Fátima, pode ser totalmente revelada, acrescentando as frases escondidas onde melhor se enquadram. Pela primeira vez, provavelmente temos a mensagem completa dada por Nossa Senhora a Ida e Fátima. Como já vos disse, se os homens não se arrependerem e não melhorarem, o Pai infligirá um castigo terrível a toda a humanidade, um castigo pior que o dilúvio, como nunca antes se viu. O fogo cairá do céu e apagará grande parte da humanidade, não poupando nem sacerdotes nem fiéis. A ideia de perder tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles? Terrível e surpreendente, o Papa como o Anticristo tem sido chamado ao longo dos séculos pelos inimigos da Igreja. O mais chocante é que Nossa Senhora Benedetta disse isso. Então sabemos que é verdade, pois ela fala muitas vezes a verdade. As revelações de Deus são reveladas de forma geral, mas mais especificamente à medida que o evento se aproxima. Porro inimicitias ponam inter te et mulierem, a serpente. Sabemos agora que a mulher é a bem-aventurada Maria de Nazaré. Por exemplo, São Paulo diz-nos na segunda carta aos Tessalonicenses que o Anticristo se sentará no templo de Deus. Não deixe ninguém te enganar de forma alguma, porque primeiro é necessário que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, até que se assente no templo de Deus. Avancemos no tempo até 1917, em Fátima, onde Maria Santíssima disse que, tal como o primeiro Judas, o último Papa venderá o meu filho ao inimigo. A era do Papa Anticristo está se aproximando. Consequentemente, um Papa, aquele que se senta na cátedra de Pedro, será um Papa Anticristo. Um aviso muito específico porque esse momento está próximo. E esta mensagem é repetida em Akita, no Japão, exatamente 56 anos depois do milagre de o sol em Fátima. Alguém poderá objectar, mas esta é a única explicação que dá sentido a tudo o que sabemos sobre o terceiro segredo de Fátima. Explica todas as pistas e sugestões dadas nos últimos 100 anos sobre o terceiro segredo de Fátima. Explica por que é que o cardeal Cafara, conselheiro teológico de 5 papas, disse eufemisticamente que a parte não revelada do terceiro segredo previa que a grande apostasia na Igreja começaria de cima. Explica por que é que o cardeal Ottaviani disse a um jornalista que o terceiro segredo tinha sido relegado para os arquivos do Vaticano e era onde deveria permanecer. Segundo Nossa Senhora em Garabandal na década de 60, tudo isto, aliado à sua erudição, ao seu conhecimento de teologia e à sua posição privilegiada na hierarquia da Igreja ao longo dos anos, que lhe deram acesso ao segredo completo de Fátima, já uma riqueza de informações de outras aparições marianas, provavelmente o levaram a acreditar que ele era o último Papa verdadeiro, e que aquele que o sucederia seria o Papa Anticristo, conforme revelado por Nossa Senhora de Fátima. Benedito agiu de acordo. Ele trabalhou para sintetizar o Concílio Vaticano II com Cristo II, relaxou as restrições à missa em latim, mas enfrentando a crescente resistência dentro do Vaticano e a sua crescente fragilidade, decidiu agir e agir com ousadia. Sabendo que tudo o que estava escrito nas Escrituras deveria ser cumprido, e que o que Nossa Senhora havia dito deveria ser cumprido,
Ele renunciou ao papado, provavelmente acreditando que isso abriria o caminho para o Papa Anticristo. Significativamente, naquela noite um raio atingiu São Pedro. Lúcifer caiu num instante como um raio do céu. Assim, pela primeira vez na história da Igreja, tivemos 2 bispos em branco, um Papa e um Papa honorário a viver no Vaticano. Mantendo os seus laços com o papado, ele manteve algum poder, especialmente no que diz respeito a quaisquer ensinamentos heréticos. Se o próximo Papa tivesse ensinado contra a doutrina da Igreja, Bento XVI teria sido capaz de falar abertamente na esperança de retardar a corrupção da doutrina. Devido à sua perspicácia como teólogo e ao seu título de Papa Emérito, ele esperava que o ouvissem, colocando assim um travão ao próximo Papa. É claro que Bento XVI sabia que o próximo Papa provavelmente viveria mais tempo do que ele, então por que preocupar-se? Por que não viver até os 95 anos como ele viveu, encurtando os anos de um Papa Anticristo? Como o estresse mata, é muito provável que ele tivesse morrido muito antes dos 95 anos se tivesse continuado a reinar. Em 2010, em Fátima, Bento rezou pelo triunfo de Nossa Senhora. Nos 7 anos seguintes, antes do centenário de Fátima, em 2017, ele sabia que o triunfo estava próximo. Ao servir como um freio ao maligno, ele poderia esperar atrasar o início total da destruição da verdade doutrinária na Igreja de Cristo pelo Anticristo, mitigando o sofrimento até o triunfo de Nossa Senhora. Então serviria como uma restrição. Graças à sua fé profunda, Bento XVI sabia que Deus o tinha colocado exatamente neste momento da história. Somente ele tinha amplo conhecimento das Escrituras e do início da era do Anticristo. Só ele estava perfeitamente posicionado para atrasar o início total da destruição da Igreja de Jesus.